Fala pessoal, muito bom dia! Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quarta-feira, 3 de novembro. E depois do feriado, a quarta-feira começa com agenda cheia, principalmente com os investidores de olho nos desdobramentos da votação da PEC dos precatórios. A matéria está prevista para ser votada hoje na Câmara dos Deputados e é muito importante para abrir espaço no orçamento para a implementação do Auxílio Brasil. O programa social deve substituir o Bolsa Família. Além disso, também entra no radar porque nessa votação podem entrar novas propostas para elevar o fundo eleitoral, emendas parlamentares, além de jogar para frente o pagamento dos precatórios. A grande questão é que o governo ainda não sabe se vai conseguir passar a PEC porque não teria quórum suficiente. Para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos. Além da esquerda, também já se manifestaram contra a proposta o MDB, Novo, Cidadania e parte do PSDB. Os partidos temem que a economia seja duramente impactada por causa da falta de âncora fiscal. E o mercado tem reagido negativamente à possibilidade de estourar o teto. Outra pauta que chama atenção hoje é a reunião do Fed. A expectativa é que o Banco Central americano anuncie o ritmo de retirada dos estímulos à economia. Desde o início da pandemia, são comprados 120 bilhões de dólares em títulos todos os meses. E agora, o Fed pode reduzir em 15 bilhões, chegando a 105 bilhões mensais. O próprio presidente do Fed, Jerome Powell, já sinalizou isso. E tem dito que a retirada dos estímulos não representa necessariamente a alta dos juros. Os investidores querem saber também como está o cenário inflacionário, o que o Fed tem levado em consideração para tomar as decisões, já que é percebido que a inflação não está sendo transitória como se projetava há alguns meses. A persistência na elevação dos preços, a alta das commodities e a escassez de produtos na cadeia de produção tem pressionado pela elevação dos juros. Por aqui, o Banco Central divulgou agora cedo a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, que aconteceu na semana passada. O texto traz que a inflação tem se mostrado mais persistente do que o esperado e que as projeções de inflação seguem em 9,5% para este ano. Com isso, a trajetória dos juros fica em 9,75% durante 2022, terminando o ano que vem em 9,5%. A ata também ressalta que a piora da trajetória fiscal pode elevar os prêmios de risco do país. Diz que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar a taxa de juros estrutural da economia. Economistas já começaram a se manifestar sobre a ata, dizendo que o Banco Central adotou um tom mais duro, principalmente pelo fato de sinalizar que as taxas podem ficar mais altas para segurar a inflação. O mercado também fica de olho em como a Bolsa vai abrir hoje. Com o feriado, a Bolsa brasileira não funcionou ontem e não deu continuidade ao respiro do pregão de segunda. Vamos então aos números. Vamos lá, o Ibovespa, que fechou em alta de 1,98% aos 105.551 pontos. Entre os papéis em alta aqui, a gente tem BID4, Interbanco com mais 19,38%, BID11 19,18%, Cogna 12,90% e Melius com 10,57%. As maiores baixas aí, JBS com menos 4,84%, Marfrig 4%, CCR 2,80% e Assaí com menos 2,03%. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta quarta-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse retorno aqui do feriado. Nesta quarta-feira a gente tem essa analisação de um dia bastante morno, por enquanto, no momento, lá fora sem grandes oscilações, né? Inclusive ontem no feriado as bolsas lá fora, os principais índices americanos voltaram, alguns deles baterem recordes, né, históricos. A gente precisa acompanhar esse movimento, né? Lembrando que a agenda nessa quarta-feira
é bastante carregada, talvez o principal dia da semana, né? Na sexta-feira também a gente tem indicadores importantes, mas hoje, né, com a reunião do Fed, né, e o possível anúncio aí do tapering, da começar a redução dos estímulos, né, das recompras de títulos lá nos Estados Unidos, mas bastante esperado, né, pelo mercado, bastante comunicado pelo Banco Central, então a gente não deve ter nenhuma grande surpresa. E por aqui também a agenda política bastante carregada, né, destaque aí para a votação da PEC dos precatórios e também da agenda corporativa, né, a gente segue aqui com a temporada de balanços oficialmente até o dia 15 de novembro. Tá bom? Então vamos acompanhar, né? Segunda-feira tivemos um dia positivo. Vamos ver se a gente caminha para ter um mês, pelo menos de novembro e dezembro, positivos por aqui no nosso Bovespa, que na percepção nossa da Sara Invest continua muito descontado, né? Com grandes e boas oportunidades, né? Mesmo com o aumento das incertezas, mas os ativos continuam muito baratos, muito descontados. Tá bom, pessoal? Então, já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Agora vamos às notícias internacionais. Durante a madrugada foram publicados novos dados de atividades de serviços da China. O PMI de serviços chinês avançou de 53,4 em setembro para 53,8 em outubro. Como havia ocorrido com os números industriais, o dado contrastou com o PMI oficial de serviços, que caiu de 53,2 para 52,4 no mesmo período. E as bolsas na Ásia fecharam a quarta-feira dessa forma. Vamos dar uma olhadinha então. O Xangai Composto caiu 0,20%. Em Tóquio não houve negócios hoje devido a um feriado nacional no Japão. Então, não teve negócios. E o Hansen recuou 0,30% em Hong Kong. Na Europa, o desemprego diminuiu. A taxa de desemprego na zona do euro caiu de 7,5% em agosto para 7,4% em setembro. O resultado surpreendeu analistas que previam manutenção da taxa em 7,5%. A Eurostat estima aí que havia 12 milhões de desempregados na zona do euro em setembro. No Reino Unido, o PMI de serviços subiu de 55,4 em setembro para 59,1 em outubro, atingindo o maior nível desde julho. Já o PMI composto, que engloba serviços e indústria, avançou de 54,9 para 57,8 no mesmo período. Os dois indicadores vieram bem acima das estimativas. Vamos ver como estão operando as bolsas europeias neste momento. DAX na Alemanha com alta de 0,08%, CAC na França 0,22% de alta, FTSE no Reino Unido com queda de 0,44%, agora 45%. E o índice Eurostoxx agora subindo 0,15%. As bolsas mundiais estão em compasso de espera pela reunião do Fed e o anúncio da retirada de estímulos. Nos Estados Unidos, os três principais índices acionários renovaram recordes históricos pelo terceiro dia consecutivo nesta terça-feira. O mercado também segue de olho nos balanços corporativos do terceiro trimestre. Além disso, hoje também saem os dados do PMI composto e de serviços e também o relatório de criação de empregos no setor privado. Vamos ver como é que operam os futuros americanos neste momento, começando com Dow Jones, que agora está com queda de 0,15%. O S&P 500 está caindo também 0,05% e Nasdaq subindo 0,14%. Agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com as menções sobre o tema ESG nos balanços corporativos. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né, um dos principais assuntos aí dos últimos dias, inclusive com a COP26 e também ao longo dos últimos anos, tem sido ESG, né, o famoso social, ambiental e governança corporativa, né, os assuntos ESG, né, em português ASG. Mas mais importante é a gente entender realmente se as companhias estão se preocupando cada vez mais com o tema, e uma forma simples de ver realmente as aparições do tema, né, tanto ESG como custos com emissão ou preocupação com redução das emissões, estão aparecendo nos balanços, né, corporativos, documentos oficiais. E esse gráfico mostra realmente quantas vezes tem aparecido esse tema. E a gente vê uma explosão, né, nesses últimos 2
trimestres, nesses últimos 2 períodos que a gente tem aqui, realmente as empresas ao redor do mundo incluindo cada vez mais esse tema nas suas apresentações corporativas, nos seus documentos oficiais. Então, muito interessante ver, é importante acompanhar essa evolução ao longo dos próximos trimestres, ao longo dos próximos períodos. A gente vê realmente uma evolução muito forte da utilização, da incorporação desses conceitos nas suas demonstrações oficiais das companhias, principalmente de capital aberto. Tá bom, pessoal? Então, todos uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Isso aí, valeu Marcos Saravalli, que volta mais tarde aqui na BMC News. Vamos aos destaques corporativos. A Superintendência Geral do CAD recomendou a venda da Oi Móvel para o consórcio formado pela Claro, TIM e Vivo. O negócio, no entanto, deve ser feito com restrições para reduzir os riscos concorrenciais. A decisão final cabe ao Tribunal Administrativo do CAD. O acordo de controle de concentração prevê 4 compromissos de obrigação e 1 compromisso de monitoramento para a conclusão da venda. As empresas aguardam decisão do CAD para a conclusão do negócio, que foi fechado em dezembro de 2020 e chegou a 16 bilhões e meio de reais. O Banco Pan divulgou o seu o seu resultado do terceiro trimestre com lucro líquido de 191 milhões de reais. O número representa aumento de 12% na comparação com o igual período do ano passado. O Pan chegou a 15,2 milhões de clientes no terceiro trimestre, crescimento de 136% em 12 meses. Segundo o banco, o lançamento de novos produtos contribuiu para a ampliação do engajamento, levando os clientes ativos para 52% da base. Hoje ainda saem os resultados de Cielo, Itaú Unibanco, CSN, Ultrapar, Pão de Açúcar e PetroRio. O Nubank vai investir até 225 milhões de reais para distribuir BDRs de graça aos clientes. Eles se tornariam sócios da instituição financeira e isso poderia trazer milhões de novos investidores para a Bolsa Brasileira. Atualmente são cerca de 3 milhões e meio de CPFs cadastrados. O Nubank tem mais de 40 milhões de clientes. Na segunda, o Nubank divulgou seu primeiro prospecto para a abertura de capital no Brasil e nos Estados Unidos. O valor de mercado da fintech pode chegar a 50 bilhões de dólares. A WEG anunciou que até 2023 vai investir 178 milhões de reais para ampliação e modernização da sua planta localizada no município de Linhares, no Espírito Santo. Esse é o segundo maior parque industrial da companhia. A Alpargatas recebeu do grupo DAS uma proposta de compra da participação da companhia na Osklen. O valor proposto pode chegar a 400 milhões de reais sobre os 60% do capital. A Alpargatas afirma que a venda de participação na Osklen está em linha com seu planejamento estratégico. A negociação pode ajudar nos planos de aquisições da Alpargatas. E a Raizen concluiu compra de 50% da sociedade BIR. O negócio foi fechado em 121 milhões de dólares. Desse valor, 31 milhões de dólares já foram pagos e o restante devem ser pagos em 5 parcelas anuais. Essa aquisição marca a entrada da Raizen no mercado paraguaio. E agora a gente vai trazer aqui a conversa de todos os dias com o Gustavo Almeida, o nosso Guga. Bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. De volta aqui. Tava louco de saudade de estar aqui junto com o time todo da BMC, né? Fiquei ausente sábado e segunda-feira. Sexta-feira e segunda-feira. Mas já estou de volta aqui. É isso aí. Aproveitou também o feriadinho, né, Guga? E hoje é dia de espera, né? Né? E, Guga, hoje é dia de espera pelo FED, né? Também pela PEC dos precatórios, né? Os investidores ficam de olho aí nos desdobramentos dessas questões que podem impactar nos mercados. Eu queria saber como você está avaliando esse cenário e quais os cuidados que os investidores devem tomar nesse momento de espera. Vamos lá, boa pergunta, Daniel. Assim, na minha opinião, tá, a gente continua tendo um movimento muito forte de inversão por parte dos participantes de fundos multimercados, tá, que estão zerando suas posições de bolsa e alocando, né, esse capital novamente em juros que, historicamente, é onde eles
performam, é onde eles dominam, né, o campinho, e querendo ou não, com esses juros, com essa questão toda de inflação, e com expectativa de manutenção de inflação, toda essa expectativa em relação ao PEC dos precatórios, né, se vai ter ou não vai ter aí rompimento do teto dos gastos, que gera mais incerteza, gera mais desconforto, tá? Acaba que esse player, que tem um capital muito grande, ele vem saindo, vem reduzindo sua posição, já consegue ver a nossa bolsa, né, voltar ali para os patamares acima dos 110 mil pontos. O mercado ele melhora um pouco, mas a sensação que dá é que sempre quando a gente vai chegando aí no final do pregão, o mercado ele perde o estímulo, e no final do pregão, quando tem um volume maior de negociações, né, o mercado acaba corrigindo, sofrendo, de certa forma, um ajuste. Tá? O que eu estou esperando, na verdade, havendo um movimento positivo, obviamente, né, em relação à PEC dos precatórios. Eu acho que Brasil, nós estamos nos patamares que nós estamos, ali está muito vinculado à questão política, né? E, querendo ou não, a PEC dos precatórios que sai hoje é uma mensagem, né? Como é que vai se desdobrar esse lado político, né? Tomara que a gente possa ter aí uma surpresa positiva. E, havendo uma surpresa positiva, eu acredito que nossa bolsa pode ter um respiro, né? Não um respiro para fazer novas máximas históricas, como a gente tem visto na Europa e nos Estados Unidos, né? Esse movimento aí em direção às máximas históricas, mas pelo menos um respiro para encontrarmos um fundo de curto prazo, né? E quem sabe aí um fundo que não seja abaixo dos 100 mil pontos, porque querendo ou não, perder os 100 mil pontos traz uma mensagem mais pessimista ainda para o mercado este que já está aí já há 4 meses num processo de correção que, querendo ou não, gera um pouquinho de sentimento de traição, né, por parte dos investidores. O resultado do segundo semestre de 2021 seria muito bom, seria muito positivo. Legal, Guga. Agora, na segunda, a Bolsa subiu quase 2%, né? Ontem não teve pregão, né? Mas as ADRs de empresas brasileiras no exterior sofreram bastante, principalmente as ligadas ao minério, que caiu forte na China. Você acha que isso pode impactar nos ativos por aqui hoje? Podemos ver um movimento de baixa hoje? Vamos lá, a gente já começou, né, o dia de hoje negativo, nosso índice futuro está caindo neste momento 1%, o dólar subindo 0,11%. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que nós possamos traçar aqui o nosso cenário para o dia de hoje. Um minutinho só, compartilhando aqui com vocês. Nós estamos com o gráfico do índice futuro na nossa tela, certo, Daniel? Eu tenho 2 níveis aqui que são mais importantes que eu enxergo assim no dia de hoje, né? O primeiro deles é essa região aqui dos 105.250 pontos, que acaba que o mercado abriu já nesse patamar de preço, e depois eu tenho aqui a região dos 104.500 pontos, tá? Esses 2 níveis, tá? E o mercado se segurando nesses 2 níveis, eu continuo, né, um pouco, de certa forma, meio que, não é otimista, tá? Mas esperançoso, que possa vir alguma notícia boa e o mercado possa ter um fluxo positivo e, quem sabe, voltar lá para a região dos 110.800 pontos. Né? Seria algo gostoso, né? Traria um pouquinho de alívio, pelo menos de curto prazo, mas não é algo assim, fazer novas máximas históricas, né? Mas sim alguma coisa aqui de repique. Repique esse que essa região dos 110.800 pontos começa a se tornar um grande divisor de águas de curto prazo, né? E, infelizmente, né, com todo esse imbróglio político e toda essa tensão que nós estamos tendo, né, que está muito vocal, Brasília está, né, no holofote de todo o mercado financeiro. Então, enquanto nós não tivermos aí uma terceira via, enquanto não começarmos as pesquisas eleitorais mostrando que uma terceira via pode ser uma solução, né, para tirar essa tensão, a gente vai continuar com uma bolsa, de certa forma, pesada. Quando a terceira via estiver mais tangibilizada, eu acredito que o mercado volta a querer respirar. Mas, enfim, o momento de agora, ele é tenso para, assim, numa observação de preço, tá? Uma observação de preço, ele continua tenso, tá? Espero que a gente possa se manter aqui acima dos 105.250, né, num momento mais nervoso, 104.500. Obviamente que se vier a perder esse patamar de preço, o buraco é bem mais embaixo, tá? Aí nós vamos ver o mercado pela primeira vez caminhar para trabalhar mesmo abaixo dos 100 mil pontos, que vai ser os 99.650,
Tá? Então tem que ficar atento, tem que ficar acompanhando. O meu cenário, a minha fotografia, tá? Ela está trabalhando dentro deste contexto aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Num ambiente mais positivo, tá? Com as mensagens que nós temos ao longo do dia de hoje, lembrando que hoje é quarta-feira, tá? Não é segunda-feira, então tem uma agenda bem carregada aqui nessa quarta-feira, seria para vir aqui para 107.700 pontos, tá? E quem sabe aí numa sequência mais positiva ao longo dessa semana pudesse chegar aqui aos 110.800 pontos. Agora, pressionando, Brasília estragando, Estados Unidos corrigindo de certa forma um pouco, bom, gente, veremos aí a festa dos 100 mil pontos novamente acontecendo. Legal. Ô, Guga, já tem gente pedindo aqui, fazendo alguns pedidos no nosso chat. O Carlos Eduardo está pedindo aqui para você analisar Itaú Unibanco. Legal, vamos olhar Itaú Unibanco. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Parará. Eu vou pagar aqui os meus estudos. Eu estou com os estudos aqui de Itaú e no banco na tela. Não, antes de apagar, vamos olhar o que tá sendo traçado aqui. Meu pior cenário seria Itaú e Banco voltar aqui para 22,45. Nós temos aqui um ciclo com condições de estar fechado, que seria um ciclo corretivo. Um degrau mais abaixo seria vir para 22,45. Acho que ali é o pior cenário, né? O cenário mais tenso que a gente teria. Seria uma queda, se nós olharmos, seria uma queda aqui em torno de 7%. Tá? Então, se o mercado de fato vier a azedar, o mercado de fato começar a pesar agora no curto prazo, ao longo dessa semana, podemos sim ver Itaú Unibanco voltar a trabalhar nesse patamar de preço que trabalhou no mês de setembro, trabalhou no mês de maio, trabalhou no mês de abril, no mês de março desse ano de 2021. Agora, mercado vindo a aliviar, mercado começando a ficar um pouco, vamos lá, aliviar mesmo, não é ficar otimista, tá? Mas é tirar um pouco dessa pressão vendedora que nós estamos tendo aqui no curto prazo, que, vamos lá, não é que não vá haver essa venda por parte dos fundos multimercados. Eu acredito que eles vão fazer a inversão praticamente de toda a carteira deles, porque, de fato, o oceano é mais azul para eles quando a gente olha para juros. Tá? E a gente tem que entender um pouquinho o que motiva cada um dos players no mercado. Então, quando a gente olha para fundo multimercado, o que motiva eles é essa previsibilidade para eles poderem cobrar aquela taxa de administração deles. Então, tu vai ter uma pressão vendedora, um fluxo vendedor. A questão a pergunta que eles se fazem é, será que vale a pena vender agora, porque o cenário está deteriorando e vai se acelerar essa deterioração, ou vale a pena tu vender num patamar um pouquinho mais acima? Tá? Então, querendo ou não, vai ter uma pressão vendedora, ou no curto prazo, por algum trigger, algum gatilho aqui que faça com que o mercado corrija mais forte, ou vai ser num patamar mais acima que eles vão zerar com uma posição melhor, mas vai se ter esse movimento de venda. Então acaba que a alta ela vai ser mais trancada, pelo menos no curto prazo, Imagino que ao longo do final desse ano de 2021, tá? Ela tende a ser mais trancada esse movimento de alta. O que poderia destravar um movimento de alta e fazer com que o movimento fosse mais intenso, mais forte, mais rápido? A entrada de um player grande no mercado. Para mim, o player grande que tem hoje no mercado seria um movimento do estrangeiro, principalmente em função de commodity, principalmente enxergando que esse processo de estímulos, com pacote de investimento, infraestrutura e tudo mais, uma vez que o minério de ferro também está barato agora, pudesse vir a acontecer. E acontecendo isso, o estrangeiro olhando para o Brasil como commodity, como os ativos estão mais acessíveis, mais baratos, e aí daqui a pouco ele se sente atraído para trazer um fluxo para cá, aí sim a gente veria uma movimentação mais intensa na Bolsa, compensando esse fluxo de correção, esse fluxo de venda aí que nós estamos tendo por parte dos fundos multimercados. Tem que ficar de olho, tá? Movimento para cima, para Itaú Unibanco, 27, 25, podemos chegar aí num cenário muito bom, muito otimista, R$30,70. Legal, Guga. O L Júnior 17 aqui, ele perguntou, ele fala o seguinte: Guga, petróleo caindo,
Se possível, você pode analisar PetroRio. Qual seria a resposta positiva para hoje? Legal. Vamos lá. Olhar PRIO, PetroRio. O petróleo está num processo de correção. Vou até aproveitar, Daniel, e vou comentar aqui sobre petróleo, né? Aproveitando aqui essa deixa, tá? Mas, olhando aqui para PetroRio, certo? O que nós temos aqui de fato? Apertei a ferramenta equivocada aqui. O que nós temos aqui de fato? Enxergo que essa correção em PetroRio pode se intensificar vindo até essa região de 21,30. Tá? Eu acho que a gente tem espaço aqui para corrigir até essa região de 21,30 aqui novamente. Tá? Por quê? Porque a nossa última de queda que nós tivemos mais intensa foi essa aqui, ó, empontilhada, que foi aqui entre os dias 5 de julho e 18 de agosto. Quando nós projetamos ela para o lado aqui, para esse movimento, só um pouquinho. Nós projetamos ela aqui para o lado, ó, né? Na escala logaritmo, ela vem aqui até R$ 21,25. Então, eu acredito que uma queda poderia voltar para cá, certo? Mas é uma queda muito mais em questão do mercado todo corrigindo do que propriamente aqui, né, PetroRio aqui em função da commodity. Sim, eu acredito que o petróleo continua no seu fluxo positivo e tende a avançar até acima da região dos 100 dólares do barril. Tá? Eu acho que a sequência é para irmos lá para cima dos 100 dólares do barril. Em um curto prazo, né, nós estamos tendo aqui um período que tenta, né, segurar a movimentação. Essa correção pode se intensificar? Claro que sim. A última queda que nós tivemos aqui do petróleo foi entre os dias 29 de julho e 23 de agosto. Também, se fizermos aqui a projeção e tentar entender aqui quanto pode corrigir, tem total condições de voltar aqui para os patamares, né, de 73,50, por aí, né, não descarto essa possibilidade. Por isso que tu tem que ter um critério claro e objetivo para estar posicionado ou não. Uma coisa é o cenário, né? Enxerga um cenário de alta, enxerga um cenário de baixa. Uma coisa é o cenário, tá? Que pode vir de correção. Outra coisa é você estar posicionado ou não estar posicionado, tá? Então, voltando, né, para PRIO 3, movimento de alta, certo? Quando a gente olha aqui para PRIO 3, tem espaço para continuar essa movimentação de alta e essa sequência para ir trabalhar lá na região dos 55. Tá? Então, quando tu começa a olhar o quanto tem de correção versus o quanto tem de upside ainda, tá? Tu tem aqui uma relação de risco-retorno bem interessante, tem bastante espaço, tá, para evoluir, tem bastante espaço para destravar valor, destravar preço e o mercado andar, certo? E como sugestão, só para não deixar também o pessoal sem um critério, né, para estar posicionado ou não, esse aqui é um indicador que vale muito a pena, né, se ter né, esse indicador, que é um high-low, que ele te ajuda a ter um critério de estar posicionado ou não estar posicionado. Então acaba que você vai, né, surfando as tendências e quando o mercado entra num processo de correção, você tem ali um critério, né, para poder zerar sua posição, reduzir sua posição, e aí quando a bolsa como um todo entra em baixa, você não precisa estar posicionado, aí você consegue proteger melhor o seu capital. Legal. O Guga, o Marcos Antônio, ele está pedindo uma empresa aqui que quase nunca pedem aqui. Oi? Oi? Não entendi. Oi? Vamos lá. O que dá para nós tirarmos de informação de Oi, tá? Ela está se mantendo aqui acima dos R$93. Para mim, é um divisor de águas aqui de curto prazo, tá? Precisa começar a ter uma resposta positiva nesse patamar de preço. Nós temos aqui todo esse ciclo fechado de baixa, tá? Ciclo que iniciou processo de correção no dia 8 de dezembro, tá? E aí se intensificou a partir do dia 8 de janeiro, certo? Então a gente tem uma chance aqui da Oi retornar ali para o patamar de 1,75 e no melhor dos mundos, voltar ali para a região de R$2,30,
tá? Eu acredito que tem espaço, tem possibilidade aqui para voltar para R$ 2,30. Não quero fazer aquela análise ampla, né? Mostrando, poxa, Oi pode voltar para R$20. Eu não quero criar esse estímulo na cabeça dos nossos telespectadores aqui. Não agora, pelo menos, né? Acho que vamos um passo de cada vez. Enxergar que a Oi pode voltar para R$ 2,30 já é mais de 100%, né, de upside. Então, assim, acho que tem que ir um passo de cada vez. Obviamente, quando sair de RJ, quando começarem a ficar mais claras, né, e as teses começarem a se concretizar, essas teses aí já estão foram construídas, eu acho que há 3, 4 anos atrás, né, então tem muita gente carregando com muita dor essas posições, certo? Toda hora, em todo momento eu vejo aqui uma notícia, uma expectativa, uma esperança. Eu acho que é um dos ativos que a pessoa física mais está posicionada, né? Mas tem que ter um pouquinho de cautela, tem que ter um pouquinho de calma, tem que ter estratégia, né? Tem que entender que, poxa, grande parte do mercado está com um viés muito forte em relação a Oi, né? Tem fundos que estão posicionados em Oi, muita pessoa física com dinheiro de famílias posicionado em Oi. Tomara que dê certo, né? Porque muitas pessoas vão se beneficiar com esse movimento. Tá? Mas estrategicamente, olhando para esse momento, para esse cenário, 2,30 ali é um bom preço, né? Um bom alvo para quem estiver procurando um gatilho operacional para se posicionar em Oi agora nesse momento. Guga, agora cedo saiu a ata do Copom, né, com o Banco Central trazendo um tom mais duro, né, sobre o risco fiscal e os impactos da inflação e mostrando que provavelmente vão ter mais apertos nos juros nas próximas reuniões. Qual que é a sua percepção sobre a ata do Copom e os reflexos desse cenário para as empresas? Vamos lá, eu acho que o mercado estava esperando, né, até umas 2, 3 semanas atrás, que nós pudéssemos, né, entrar num processo de melhora. Acabou que, quando a gente olha para Brasília, e de novo vai Brasília, né, a gente percebe que as coisas elas não estão muito gostosas por lá. Né? Nós temos a PEC do precatório hoje, ela fala muito, né, principalmente pela essa questão de romper ou não romper o teto dos gastos. Isso é algo que preocupa bastante, isso é algo que traz instabilidade para o Brasil, e toda a instabilidade, toda a insegurança, né, se nós olharmos para o Brasil como exportador, né, acaba que, de certa forma, conflitua e estraga todos os bons negócios, né, todas as boas políticas de negócios que a gente tem. Então vai dificultando tudo para todo mundo. Tá? Vai dificultando tudo para todo mundo. Temos o problema de inflação, temos um problema monstruoso na cadeia de suprimento, tá? Que nós estamos vendo. Começamos a ter problemas, tá? Poxa, em todas as, se nós formos olhar, né, em todas as classes, vamos começar a ter problemas também na questão de construção civil, né, de financiamento e tudo mais. Então, assim, é um momento tenso, querendo ou não, Brasília precisava se unir e ajudar, né, e tomar decisões coerentes e claras. Infelizmente, tem todo o movimento que para Brasília é o mais importante, que é o período de eleições, né, onde todo mundo lá né, tem a dança das cadeiras lá de todas as pessoas lá em Brasília. Então, infelizmente, Brasília está olhando para Brasília e não está olhando para o Brasil como um todo. E a gente precisa que comece, né, lá se preocupar com o Brasil como um todo, porque, poxa, senão, de fato, a gente pode vir aí ter um problema que vai durar, quem sabe, uma década ou mais. Né? Então, assim, precisa ter um pouco mais de consciência nesse momento, que a gente vem de momentos muito difíceis, que foi esse período de pandemia, e foi difícil para todo mundo, né? Querendo ou não, você tem aquela sensação de que, poxa, já que estava vindo de difícil, no momento difícil, as pessoas vão aceitar melhor as dificuldades e os erros de tomada de decisão, de escolha e tudo mais. Mas eu acho que não é por aí, né? Eu acho que não dá para caminhar para esse lado, tá? Então, de fato, né, o Banco Central vem apertando, mostrando, né, que vai ter que apertar cada vez mais. Isso para o mercado, né, acaba gerando
e intensificando esse fluxo todo de correção, de inversão, né? Sai de bolsa, vai para juros, traz essa intensidade de queda mais forte no curto prazo. A pessoa física não está acostumada a vivenciar, né, períodos tão longos de correção, porque, né, essa turma toda nova que entrou depois de 2016, poxa, nunca passou por um período tão longo de correção como a gente está passando agora. Pela primeira vez. Então o pessoal começa a se assustar, chega no seu limite, né, de tolerância de perda e assim por diante, e aí começa a sofrer. Né? Poxa, você olha aí para o investidor pessoa física que no início do ano falava só de vale, agora, né, tá tomando na cabeça, por exemplo, em vale, na cotação de vale, né, e está se sentindo incomodado, está se sentindo ruim, está se sentindo fragilizado, está sentindo que bolsa não é para ele, né, está se sentindo que bolsa não é para ela, que, poxa, que as coisas estão diferentes. Então, eu acho que agora, né, a gente tinha que conseguir ser menos polarizado, né, e eu acho que tem que se unir aí para a gente construir essa ponte, né, para ir para um cenário, para um contexto melhor daqui para frente. Legal. E seu recado de hoje para a gente encerrar? Estratégia. Tem que ter estratégia. Tá? No momento que o mercado ele começa a ter um pouco mais de volatilidade, no momento que o mercado ele tem um cenário, tem um contexto que pode descer um degrau mais abaixo, e isso pode machucar bastante o bolso do investidor, você tem que ter estratégia, tá? É diferente do período que nós estávamos num rally, né? Num boom, uma vez que a gente agora entrou no bear market, desde sexta-feira passada nós entramos no bear market, em função do tamanho, da amplitude da correção, então o Ibovespa entrou no bear market. Então tem que ter estratégia, tem que ter calma e entender que quanto mais desvalorizar os ativos, maior vai ser o upside depois, maior é o potencial de ganho. Então tem que se posicionar? Claro que se tem que se posicionar, mas com muita, né, estratégia. Olha, se não andar daqui, eu zero posição, no segundo momento eu entro melhor, porque conforme o tempo for passando, né, mais próximo nós ficamos de um período de alta mais forte, mais intensa. Então tem que gostar, né, e tem que entender, né, sobre isso e aceitar que quanto mais o mercado for corrigindo, mais tempo for passando, o retorno depois ele vai ser mais forte, ele vai ser mais intenso e aí o benefício também vai ser maior. Legal, Guga. Valeu então, um abraço, até amanhã. Valeu, tchau. Até. Gente, participação aí do Gustavo Almeida, o nosso Guga aqui no BMC Pre-Market, valeu! E antes de eu passar o bastão para a Paula Moraes, só dar o nosso bom dia para o pessoal aqui no chat. O Cerveja, que já dá bom dia, boa tarde, boa noite aqui também. Orlando William, o fiscal da CVM aqui também. O Pimentel, Francisco, Rosana Meirelles do Vale também. O Ezequiel Santos também. Manuel Oliveira desejando bom dia e bons negócios para todos. Suelen também dando bom dia, Ariel Sampaio, Jonathan Campos, Lucas Gomes falando bom dia BMC e colegas, ótimo dia, bons negócios, Atílio Felipe, olha o Felipe Nascimento por aqui também, tem também o Carlos Eduardo, o L. Júnior, Rafael, Wilton, Valdenberg, tem também o Sandro Takaki, tá por aqui, bom dia para você, Sandro, Emerson Duarte, Carlos Eduardo, Marcos Antônio, Helder também está por aqui, bom dia para vocês, o Fernando Luiz, Rui das Neves falando que eu estou roubando horário, tô dentro do horário hoje tá tranquilo, Peter Santana também, Osivaldo, o Especulador, Bolsa do Zero, bom dia a todos, o melhor é os nomes do pessoal, Rangel Campos aqui, Felipe, Fernando Luiz, a chefa está de volta, tá de volta sim, já trago ela na tela para não enrolar muito, bom dia para você, Paula Moraes. Bom dia, achei que eu estaria de folga. Às 7 horas da manhã, esse Daniel Morales já me manda escalada para eu gravar. Eu falei, ai, de volta à realidade. Eu queria também estar de folga, viu? Mas estava com saudade de todos vocês. É que eu só tô cansada, né? Porque eu tô no meio de uma mudança. Ai, como é difícil mudar, mas vamos lá. Eu não tava com saudade de ninguém, não. Eu tava com saudade. Eu tava com saudade de todo mundo, menos de você, Daniel Morales. Mentira, estava com saudade, sim.
E eu cheguei aqui, você não sabe, querendo matar Felipe Nascimento. Gente, Felipe, vocês não sabem, sabe fazer um pão de fermentação natural maravilhoso. Aí como eu comi muito esse final de semana, eu falei, vou começar minha dieta essa semana certinha sem comer pão. Cheguei aqui, né, vi o pão, falei, não vou comer. Aí lembrei que hoje não era segunda, dia mundial da dieta, hoje já era quarta. Eu falei, vou comer, já é quarta, né? Aí comi um pão. Aí por isso que eu falei, vai enrolando aí, Daniel, porque eu tô comendo um pão aqui, tomando um café. Tava muito bom. Felipe, obrigada. Da próxima vez traz com chocolate. Por isso, Paula, que a gente acha que o Felipe é o padeiro trader, mas ele garante pra gente que não é. Tem todo sentido. Não tem? Tem todo sentido. Mas ele disse que não é, que é mentira, que não tem nada a ver. Com esse nível de pão que ele fez, meu filho, ele é profissional mesmo. E ele me contou que ele sabe fazer com chocolate. Já pensou, Daniel Morales? Eu pensei que aquela manteiguinha agora derreteu, mas deixei um pedaço pra você, corre lá. Não, eu comi antes. Você comeu antes? Lógico. Porque a última vez que ele trouxe, todo mundo comeu e ninguém deixou um pedaço pra mim. Aí hoje deixaram. Eu não aí eu comi, falei assim, não. mas em plena segunda-feira eu vou comer pão, aí eu lembrei que hoje era quarta. Hoje pode. É que eu tô com a sensação de segunda, né? É verdade. Todos nós, né? Mas não, hoje já Hoje é pode. quarta. Hoje é quarta. Tá certo, Dani. Beijo, bom pra jornal. você. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.